Olá, amigas e amigos que nos visitam e participam conosco aqui do canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Mais uma vez, dizendo o prazer da companhia de vocês e de poder ter essa interlocução, não é? Porque é isso mesmo que nós desejamos, que seja uma interlocução, ou seja, que vocês possam participar com questões, com comentários, mas também com críticas, né? Fiquem bastante à vontade para despeito das nossas exposições, dos conteúdos que nós semanalmente transmitimos. E temos mantido esse rigor de semanalmente estar trazendo mensagens, tanto o Sérgio Paulo Feitosa com a temática da mitologia, e eu aqui, Edson Flávio Barbosa Silva, com a temática da psicanálise. Tá? Então, estamos postando sempre conteúdos, estamos trazendo pessoas, Sérgio já iniciou esse processo de convidar pessoas para que possa também trazer apresentações. Né? Semana passada tivemos a apresentação da professora Gilmara e colegas dela também que fizeram, que a professora Gilmara fez uma exposição sobre o mito de Hécate, né, a deusa da escuridão, e também trouxe aí uma dança reverencial a Hécate. Um trabalho muito bom, um belo trabalho. Aqui agradecemos tanto a, a Gilmara, a professora Gilmara, como também as suas companheiras, por essa excelente exposição que fizeram, que nos brindou, né, não só a nós do canal, mas também a vocês que nos assistem, que nos acompanham, tá? E pedindo a vocês para fazer aqueles procedimentos, né? Dar o like nos nossos vídeos, tanto os meus como de Sérgio, se vocês gostam, porque isso nos ajuda, impulsiona mais o canal, né? Além de fazer a inscrição, porque isso vai ajudando a que o canal faça a sua expansão, identificado pelo YouTube, como de interesse público, e as avaliações que temos tido a respeito do YouTube, das consultas que fazem as pessoas que assistem nosso canal, tem sido bastante positivo, o que é muito bom, né? Ou seja, as pessoas estão compreendendo que nós estamos trazendo os conteúdos com qualidade, enfim, é isso que nós queremos, é essa transmissão que nos propomos, é uma transmissão com qualidade e com interação para vocês, com informações que ajudam nos processos de compreensão, educação, reflexão, entendimento, discussão, análise crítica dos processos psíquicos, sociais, subjetivos, culturais, enfim. Esse é o nosso objetivo. Foi com esse propósito que nós fundamos esse canal, tá? Então, estamos avançando bem. Desde que fundamos ele em novembro do ano passado, a gente vem numa expansão muito legal, tomando como referência o fato de que nós não somos pessoas públicas, conhecidas, com participações midiáticas, que não é o que geralmente facilita, porque as pessoas já identificam através da conexão de mídia pública com as mídias sociais, enfim. Né, nós temos inclusive a nossa temporalidade de inserção na mídia social, no meu caso particularmente, e também foi um pouco antes de nós fazermos o canal. Portanto, sim, é pouco tempo. E, portanto, entendemos que essa receptividade e tem sido muito positiva. Mas, bom, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a questão do processo primário e secundário, que eu teria falado na semana passada, né? Dando prosseguimento a essa questão da montagem do inconsciente, do aparelho psíquico, a partir das formulações de Freud e de Lacan. Temos enfatizado um pouco mais Freud nesse momento, para que depois a gente vá se expandir também por Lacan. Mas a semana passada eu achei importante fazer uma inserção, né, a despeito do que estava acontecendo, o que está acontecendo aqui em Pernambuco, né? E uma reflexão para vocês a respeito de como essas coisas acontecem, essa dimensão da tragédia que nós refletimos aqui a partir da mitologia grega, mas ela tem conexões com as nossas vidas, não é? E a dimensão da tragédia é fundamentalmente humana, não é? Evidentemente que requer de nós todo um cuidado, uma reflexão e uma atenção, não é, para que nós possamos ter garantias sociais e subjetivas e políticas para que essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidades elas possam ter uma atenção, os governos se voltem
para elas e que possam prover com políticas públicas de habitação, de saneamento, de meio ambiente, de saúde pública, de educação, de cultura, no sentido de elevar a condição de vida dessas pessoas, elevar a condição de vida de nossos irmãos e nossas irmãs que estão tão desassistidos, que estão tão desprovidos e que diante de situações como essa sofrem perdas enormes. Então eu achei importante fazer essa reflexão, inclusive com conteúdos psicanalíticos, não é? Para que e históricos, para que nós pudéssemos meditar um pouco sobre isso, né? Porque nos chama a atenção e ver os depoimentos, particularmente um depoimento que me chamou muita atenção, entre vários outros, das pessoas que perderam familiares, perderam bens materiais, e de uma professora que durante tantos anos montou sua biblioteca com sacrifício, com dificuldade, uma professora de escola pública aposentada, e de uma forma muito pesarosa registrou a perda de todo o seu material, o material que juntou durante 30, 40 anos, enfim, muitos anos. Ela já é uma senhora aposentada. Isso é uma coisa que, entre todos os outros depoimentos, particularmente das perdas humanas, né, e materiais, esse foi um depoimento que me sensibilizou muito, também na condição de professor, não é? Enfim, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa questão do processo primário e o processo secundário. O que é isso no sistema de funcionamento do aparelho psíquico e na proposição de Freud? O processo primário e o processo secundário diz dos modos de funcionamento do sistema psíquico, do aparelho psíquico. O processo primário diz da energia livre, aquela energia que busca o escoamento e a descarga, né? E nesse sentido dessa descarga, desse escoamento, dessas descargas, dessa energia livre, ela pode produzir desprazer, né? Porque a partir do momento em que você não tem nenhuma mediação em torno dessa energia, ou se não houvesse nenhuma mediação dessa energia, ou quando ela funciona dessa maneira, ela acaba produzindo desprazer, produz dor, né? E o processo secundário, que é o processo do outro funcionamento psíquico, que diz respeito a você contingenciar essa energia que no processo primário escoa livre, no sentido de estabelecer alguns limites, algumas modificações nesse funcionamento, no sentido de com que essa energia possa ser utilizada, parte dessa energia possa ser utilizada em eventos psíquicos, né? Na questão da consciência, na questão da percepção, dos sentidos, enfim, né? A gente faz um desprendimento da energia, a gente utiliza parte dessas energias para o processo de desenvolvimento econômico do aparelho psíquico. Então, a energia, o processo secundário é o processo que vai cumprir essa função, né? Ele vai estabelecer limites para essa energia limitada. E é um processo que funciona concomitante ao processo primário, modificado do processo primário, mas também em oposição ao processo primário, para que você não tenha escoamento absoluto, né, da energia psíquica, né, a libido. Né? O projeto está posto na obra de Freud desde o projeto para uma psicologia científica, e é uma formulação de Freud que permanece muito estável, porque ela vai prosseguir pelo longo da teoria freudiana. O processo primário diz respeito ao inconsciente, enquanto que o processo secundário diz respeito ao pré-consciente consciente. Não é? Então, como é que topologicamente esse processo se estabelece? Ou seja, na fronteira entre os processos, particularmente pré-consciente e consciente, e a nível do eu, vai operar os mecanismos de defesa, ou seja, o sistema pré-consciente consciente se defendendo das injunções inconscientes. Né? Seja as injunções do ponto de vista das representações psíquicas, seja as injunções do processo econômico, ou seja, do escoamento das energias, da circulação das energias. Não é? Então, o que é que o processo secundário vai fazer? O processo secundário ele vai, a partir do eu, dos mecanismos de recalque, mecanismos de defesa também, ele vai fazer com que essas energias psíquicas tenham um modo de escoamento que não seja imediato, não é? Mas que ele possa ter um modo de escoamento que vá sendo, em parte, utilizada
fixado em algumas situações, para poder, através de catexias, né, fixado em algumas situações, você pega essa energia psíquica e estabelece para uma certa função ligada a uma pessoa, ligada a uma ideia, ligada a uma situação, né, para que essa energia possa produzir um efeito psíquico, né, diversos, né? Por exemplo, vamos fazer aqui uma pequena analogia, né? Façamos uma analogia com um processo de um represamento de rio. Imaginemos, por exemplo, que há um rio caudaloso, né, com correntes fortes, e que escoa toda essa água até os seus estuários. Não é? Então, o que é que seria a função, essa função aí? Essa função a gente faríamos uma analogia com a função primária. Né? No entanto, você pode perceber que esse escoamento, essa força, essa energia desse rio, ele pode ser aproveitado para outras atividades. Primeiro, é conter essa força, né, de circulação dessas águas, que pode produzir inundações e, evidentemente, causar danos a cidades, a agricultura, enfim, processos produtivos, enfim. Né? Então, o que é que se faz? Se faz uma contenção através de uma barragem. Né? Essa barragem ela vai ter a função, ao mesmo tempo, de controlar o fluxo dessas águas, toda vez que aumentar o volume das águas no leito desse rio, né? E vai, ao mesmo tempo, produzir funções, atributos secundários, qual seja, produção de energia, produção agrícola, produção econômica, ou seja, ele vai ser utilizado através do processo de represamento, de comportas e de controle, não é, da circulação desse rio antes fluindo livremente, né? Ele vai estabelecer sistemas de controle para que esse rio não produza situações, digamos assim, de desmonte das estruturas produtivas, de inundações, enfim, de ampliação de suas margens, e que isso possa ter um certo controle e, consequentemente, essa força desprendida desse rio, ou seja, dessa energia primária, ela pode ser empregada em bens sociais e, no caso do aparelho psíquico, em funções psíquicas específicas. Tá? Então, o processo processo primário seria desse escoamento da energia em busca da descarga. E o processo secundário seria a utilização dessa energia não para anulá-la, não para aniquilá-la, não para esgotá-la, mas apreender parte da sua força como produção de energia psíquica para funções específicas. Então, isso se caracterizaria e que a gente pode utilizar nessa analogia entre o represamento de um rio, tá bom? Bom, e aí você tem um emprego em diversas atividades, a memória, a consciência, enfim, as aplicações que a gente faz, a percepção, o funcionamento dos sentidos, da organização do funcionamento subjetivo humano. Tá bom? Então esse é o delineamento daquilo que nós vamos chamar e que Freud designou pelo processo primário e pelo processo secundário. Nós paramos hoje por aqui, depois traremos novos conteúdos sobre essas questões e outras questões mais nos nossos encontros semanais. Um grande abraço e até o próximo encontro.